Senhor. Esdras, capítulo 8. Livro de Esdras, capítulo 8. Se você quiser, abre em Salmos e volta aí 3 livros e você vai achar Esdras. Nós conhecemos um livro que faz parte do mesmo período que na Bíblia hebraica era um só livro, que é Neemias, mas muito pouco nós conhecemos o livro de Esdras. Muito pouco nós temos nos dedicado à leitura, especificamente nesse livro. Esdras capítulo 8, do versículo 21 ao 23. Versículo 21. Então, apregoei ali um jejum, junto ao rio Ahava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para os nossos filhos e para tudo o que era nosso. Porque tive vergonha de pedir ao rei, a exército e cavaleiros, para nos defenderem do inimigo no caminho. Porquanto já lhe havíamos dito, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. E Ele nos atendeu. Queridos, o tema dessa mensagem dessa noite está aí no texto, jornada feliz. Para termos uma jornada feliz. E eu entendo jornada feliz não aquela que ao longo da viagem você tem momentos de felicidade, mas que você tem a certeza que chegará no seu destino final. A jornada feliz é a certeza que nós chegaremos exatamente aonde nós deveríamos chegar. E não apenas caminhando uma jornada feliz, apenas ao longo da estrada, mas sabendo que na minha chegada as coisas acontecerão exatamente da forma que deveriam acontecer. E é isso que esse texto nos diz, quando no versículo 23 nos diz assim, e Ele nos atendeu. E Ele nos atendeu. A jornada feliz só foi feliz porque chegou no destino determinado. O livro de Esdras é um dos livros mais importantes da história do povo de Israel, porque narra um dos momentos mais importantes da história desse povo. Nós já ouvimos diversas vezes sobre o povo sendo levado no cativo, levado ao cativeiro na Babilônia, e as profecias de Jeremias que dizia que durante 70 anos aquele povo iria sofrer no cativeiro, mas de cumpridos os anos, os 70 anos, Deus levantaria um rei que não conhecia Deus, um rei de nome Ciro. E esse rei faria um decreto que iria libertar a nação de Israel, e Deus mais uma vez levaria Israel a Jerusalém para que pudesse reconstruir a cidade, reconstruir o templo, reconstruir os muros, reconstruir a história do povo de Deus. E esse livro narra exatamente esse primeiro momento, aonde Deus cumpre a sua promessa, levantando um rei chamado Ciro para libertar o seu povo. E no primeiro capítulo desse livro, está ali declarado o que Ciro falou. Está declarado o que Ciro disse a respeito da nação de Israel. E ele fala, aquele que é da nação de Israel, aquele que é pertencente a este povo, vocês estão livres para voltar a Jerusalém e reconstruir o templo. E aí então o rei decreta a liberdade, a possível liberdade desse povo. Por que possível liberdade se foi um rei que decretou? Porque a maior parte dos judeus não quiseram voltar a Jerusalém. Já que na Babilônia agora com o reinado persa, as coisas começavam a mudar, começavam a melhorar, eles preferiram ficar na Babilônia do que voltar a Jerusalém.
E cerca de 50.000 judeus decidiram voltar e então entrar de novo em Jerusalém. Aproximadamente 50.000. E aí ao chegarem, cada um procurou um lugar para morar. Em seguida todos eles se reuniram, levantaram um altar diante do Senhor para voltar a adorar a Deus. E queridos, o Salmo 126 retrata dizendo que quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. E eu imagino aquele momento que eles começavam a se reunir livres agora para adorar e reconstruindo o altar para ali poder celebrar ao Senhor. E a segunda atitude que eles tiveram era exatamente lançar os alicerces do novo templo. Era recomeçar a construir o templo que foi destruído por Nabucodonosor. E ali eles começaram a lançar os alicerces. Eu imagino que aquele momento se torna visível a promessa que Deus havia feito 70 anos atrás, queria libertar aquele povo. Porque agora eles começaram a visualizar o que Deus havia dito, que eles voltariam a Jerusalém. E Ele traria todos aqueles que foram espalhados para de novo reconstruir aquela nação. Já imaginou como foi aquele momento? Aonde eles puderam agora lançar os alicerces do templo que havia sido destruído. E aí, grande alegria houve naquele dia. Tristeza por parte daqueles que conheceram o antigo templo, mas alegria por aqueles que estavam vendo a construção. Mas todo aquele momento foi interrompido. A construção foi interrompida de uma maneira rápida demais. No capítulo 4, diz que outros reis que habitavam ao redor de Jerusalém, que tiravam proveito da situação de Jerusalém, escrevem cartas ao rei Atarxerxes dizendo que se aquele povo reconstruísse o templo e reconstruísse aquela cidade, eles se tornariam rebeldes ao rei e não mais pagariam os seus impostos, não mais obedeceriam à voz do rei. E aquele rei de forma imediata levanta um decreto dizendo: vocês não poderão mais reconstruir o templo. E aquela obra para mais uma vez. E o povo se submete àquilo que o rei havia dito e deixam de construir o templo. Queridos, por 16 anos, eles não colocaram sequer um tijolo naquelas paredes. Por 16 anos, eles sequer voltaram a pensar em reconstruir aquele templo. E aí o que acontece? Que eles simplesmente misturam com outros povos, misturam os seus valores, abandonam mais uma vez o que Deus havia dito para eles. E aí eles começam a investir em suas próprias vidas. Já que nós não podemos construir o templo, já que nós levamos ofertas, já que nós demos tudo o que nós tínhamos para construir o templo e nós não podemos, vamos construir as nossas casas. Vamos reconstruir todo o nosso lar. Vamos fazer da melhor maneira para que pelo menos na nossa casa nós estejamos vivendo bem. E assim eles começaram a reconstruir as suas casas. Mas aí, eles começaram a inverter alguns valores. E esses valores era construir para si o que deveria ser para Deus. Era o fato de que eles não deveriam se misturar com outros povos e mais uma vez começavam a se misturar com outros povos. E principalmente, aquilo que fez com que eles fossem para o cativeiro, que era o distanciamento da palavra de Deus, mais uma vez, eles deixaram de ouvir o que Deus tinha para falar a cada um deles. Queridos, quando nós olhamos a nossa realidade, a nossa vida, nós começamos a perceber que vivemos as mesmas realidades deste povo. Assim como um rei faz um decreto de liberdade, e isso se torna uma possível liberdade, nós lemos o texto de Gálatas, capítulo 5, versículo 1, aonde dizia que verdadeiramente Cristo nos libertou para a liberdade. Mas muitos de nós continuamos escravizados nos nossos desejos, nas nossas vaidades, nas nossas manias e, como o Lelo lembrou aqui, nos nossos pecados de estimação. Ou seja, nós continuamos escravizados mesmo diante da possibilidade da liberdade. E assim também como aquele povo restaurou o altar, restaurou a adoração a Deus,
nós também recebemos em Cristo Jesus a restauração dessa liberdade de buscar a presença de Deus, de estarmos na presença do Senhor, de andarmos com esse Deus. Nós recebemos agora o direito de poder buscar a presença do Senhor. Mas, queridos, parece que da mesma maneira que aquele povo foi alcançado, foi liberto, da mesma forma que eles reconstruíram o altar, nós também foi em Cristo Jesus reconstruído esse altar. E esse povo, vivendo agora os fundamentos ali do templo, foi lançado sobre a nossa vida os fundamentos da fé. Nós já ouvimos a palavra, nós conhecemos o que diz a palavra, o que ela requer de cada um de nós. Mas da mesma forma que foi interrompido a construção do templo, a obra que Deus tem feito na nossa vida, por diversas vezes, tem sido interrompida. E nós sabemos que quantas vezes nós falhamos, nós erramos, pelo fato de que nós buscamos as nossas próprias vontades, e aquilo que Deus quer de nós, deixa de ser uma realidade. Deixa de ser a vontade de Deus a qual nós estamos cumprindo. Por que a obra é interrompida? Pela aceitação das mentiras de uma sociedade. Pela aceitação das mentiras que a sociedade levanta. Eu fiz uma promessa para mim mesmo que eu não comentaria sobre o final da novela. Mas só uma palavrinha, para a gente entender como isso acontece. Muitos cristãos, crentes, elogiaram o final da novela. Só para a gente entender a aceitação das mentiras de uma sociedade. Muitos choraram no final da novela. E não tiveram vergonha nenhuma de colocar nas redes sociais que choraram pelo final de uma novela que corrompeu todos os valores familiares, todos os valores cristãos que Deus ensinou. E também, queridos, nós começamos a julgar a partir da cultura e não da Bíblia. E, infelizmente, nós nos acostumamos com o pecado. E a consequência da nação de Israel foi que eles inverteram os valores. E nós também temos invertido os nossos valores. E eu destaquei apenas alguns aqui, porque se nós falarmos de todos os valores que têm sido invertidos, nós ficaríamos muito tempo. A palavra de Deus é dispensada, já não é mais prioridade levantar pela manhã e ler a palavra de Deus. A oração é irrelevante. E quando pensamos como igreja, mais irrelevante ainda. A igreja é um detalhe, participar ou não da igreja. A família precisa apenas do sustento e não da presença. A família tem trocado seus valores. O casamento é abandonado facilmente. Os filhos são deixados de lado. E os pais cada vez mais desvalorizados e desrespeitados. Alguns valores que nós estamos invertendo, por consequência que a obra do Senhor parou de acontecer na nossa vida. E começamos a dar prioridade às outras coisas. Começamos a reconstruir a nossa própria casa. Mas, querido, no livro de Esdras, nós encontramos o mover da graça de Deus, o agir da graça de Deus sobre esse povo. No capítulo 5, no versículo 1, diz assim: Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome de Deus de Israel, cujo espírito estava com eles. Então se dispuseram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, a qual está em Jerusalém, e com eles os referidos profetas de Deus, que os ajudavam. Deus então levanta profetas para trazer de novo o povo à presença de Deus, para trazer de novo a vontade de Deus a esse povo. E 2 profetas, Ageu e Zacarias, eu quero lembrar qual foi a profecia dada por eles. Ageu diz assim: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Olhem para a vida de vocês. O profeta se levanta dizendo: vocês inverteram os valores, estão preocupados com as tuas vidas, com as suas realizações, enquanto a casa de Deus está em ruínas. Mas olha para a vida de vocês. O profeta não descreve o que está acontecendo com eles, mas fala: olha, considere o passado. Olhe para vocês e veja como a vida de vocês tem caminhado. O que tem acontecido, o que tem prosperado, o que está dando errado na vida de vocês. Queridos, ele levanta e começa a dizer isso ao povo.
E Zacarias, na mesma linha, diz: tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Voltei-me para Jerusalém com misericórdia. A minha casa nela será edificada, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. É essa a profecia que Deus deu através de Ageu e Zacarias, para que o povo voltasse a reconstruir o templo. E aí os líderes então tomaram a decisão: nós iremos reconstruir, e juntamente com eles os profetas, acreditando no que Deus havia mandado dizer. Mas mais uma vez levanta os inimigos e escrevem uma carta agora ao novo rei Dario. E esse rei Dario recebe esta carta, dizendo que havia um decreto no passado, ao qual o rei Artaxerxes havia dito: não reconstruam esse templo. E aí, ao receber esta carta, Dario simplesmente volta e pesquisa nos documentos antigos o que dizia acerca de Israel. E ele se depara mais uma vez com o decreto de Ciro. E esse decreto é lido por ele. E aí o rei Dario então toma algumas decisões quanto à construção do templo. E a primeira delas é que os inimigos distanciassem da construção. Que os inimigos que estavam tentando fazer parar aquela construção pudessem se retirar, para que Israel pudesse reconstruir o templo. E a segunda ordem é exatamente essa: reconstruam o templo, continuem a reedificar esse templo. A terceira ordem: que se pague salário aos trabalhadores, não com o dinheiro de Israel, mas com o dinheiro do rei. Então aqueles que iriam trabalhar na construção do templo, quem pagaria os seus salários não seria ao próprio povo de Israel, mas seria o rei dizendo: vai pagar dos valores do rei o que deve ser pago a eles. E também continua, ele fala: mandem animais para que sacrifiquem. Ou seja, o rei incentiva a adoração. E o rei faz um pedido a eles: orem pela minha família e orem pelos meus filhos. E o decreto de proteção. O rei termina o seu decreto dizendo: aquele que se levantar contra Israel para impedir a construção do templo, será tirado uma viga da casa dessa pessoa, e essa pessoa será pendurada nessa viga. Ou seja, vai derrubar a casa de Deus, então tira uma viga da sua casa e derruba a sua própria casa. E você vai ser pendurado naquele lugar. Queridos, quando eu li, alguns dias atrás, eu li o livro de Esdras, o que veio ao meu coração é: Deus é o Senhor dos senhores. Ele se prostra, todos os reis se prostram à vontade de Deus. E quando eu olho esse texto, a declaração do rei Dario, o decreto do rei Dario dizendo essas coisas, eu imagino como isso chegou ao povo de Israel. Em outras palavras, quando o rei disse: os inimigos distanciem da construção, o povo de Israel compreendeu: o que Deus quer fazer, ninguém o fará parar. O que Deus deseja realizar, homem nenhum, rei nenhum, poder nenhum, poderá colocar fim naquilo que Deus quer fazer. Quando o rei dizia: continuem a reedificar, para que as realidades de Deus se tornem presentes, é preciso fazer a nossa parte. Não adiantava o decreto de um rei dizendo para reedificar, se o povo não colocasse a mão na massa. Não adiantava Deus dizendo que a casa dele seria construída, se o povo não colocasse a mão na obra. Queridos, aqui é interessante que os dois profetas foram ajudar o começo da reconstrução, porque entendiam que o que Deus quer fazer depende da atitude do homem também. Infelizmente, muitos de nós queremos ver as coisas acontecerem, queremos ver as coisas mudarem, mas não damos um passo sequer em direção ao que Deus quer. Deus quer reconstruir algumas realidades na nossa vida, mas nós não temos coragem sequer de pegar uma pá, de pegar uma areia e começar a construir o que se quebrou na nossa vida. Nós continuamos preocupados com as nossas casas apaineladas, enquanto a vontade do Senhor na nossa vida tem sido interrompida. E queridos, o que Deus quer fazer, ninguém o fará parar, mas depende da nossa atitude, da nossa ação. Que se pague o salário aos trabalhadores. Eles entenderam: quando fazemos a vontade de Deus, o sustento vem. Quando fazemos a vontade de Deus, o sustento vem sobre a nossa casa. Infelizmente, mais um valor que nós invertemos.
Hoje pela manhã nós comentamos um pouco sobre a realidade da igreja, de todas as igrejas. E alguém comentou que nós vivemos as realidades da sociedade e trazemos isso para dentro da igreja para avaliar os valores da igreja. E aí eu comentei o texto que Jesus passa próximo aos discípulos, aos candidatos aos discípulos, e eles estavam pescando. E Jesus fala: vinde após mim, siga-me. E imediatamente eles largaram as redes e seguiram a Jesus. Nos nossos dias, se Jesus olhar para um pescador e falar para ele: largue as redes e siga-me, ele vai dizer: não, peraí, é o sustento da minha família. Eu preciso trabalhar, eu preciso fazer por direito de trazer o sustento para minha casa, porque se eu não pescar, ninguém vai sustentar, porque se eu não pescar, ninguém vai levar o alimento lá em casa. Queridos, infelizmente é o que nós pensamos o tempo todo. Mas aqui nós aprendemos que quando nós nos dispomos a fazer a vontade de Deus, o sustento vem sobre a nossa casa. O rei incentiva a adoração. Eles entendem. O que Deus quer de nós é adoração. O rei pede oração por seus filhos. Israel entende que ela volta agora a ser referência. O que os outros reis zombavam de Israel, tiravam proveito de Israel, humilhavam Israel, o rei diz: e não se esqueçam de orar por mim e pelos meus filhos. Orem por mim e pela minha família. Querido, é um rei olhando para Israel agora restaurada, entendendo que Israel agora é referência. E é interessante quando nós olhamos para a nossa realidade, para a nossa vida, e compreendemos que quando nós buscamos a vontade do Senhor, a nossa vida torna-se agora referência a outras pessoas. Alguém olha para nós e fala: olha, não esqueça de orar pela minha vida. Não esqueça de orar pelos meus filhos. Não esqueça de apresentar a minha família diante do Senhor. Porque Deus restaurou a nossa vida e a obra do Senhor continua acontecendo na nossa vida. E isso se torna visível a todas as pessoas que passam ao nosso redor. Mas se isso não tem acontecido, é porque a obra do Senhor está interrompida na nossa vida. Nós deixamos de lado o que Deus quer de nós para fazer a nossa vontade. E as coisas de Deus não acontecem na nossa vida, porque nós simplesmente falamos não para elas. Mas quando nós entendemos como Israel entendeu, como Ageu e Zacarias entenderam, como Zorobabel entendeu, nós precisamos valorizar o que Deus quer de nós, o que Deus quer para a nossa vida, para que nós sejamos referência em meio a uma sociedade corrompida. E o decreto do rei, dizendo que ninguém mais iria parar aquela obra. Aquele povo, o texto termina dizendo que eles celebraram a Páscoa. Cultuaram a Deus, celebrando a Páscoa. Queridos, assim como no Êxodo, saindo do Egito, eles sairiam de lá e voltariam a adorar ao Senhor. É a mesma realidade. O que Deus está fazendo em Israel agora é: mais uma vez eu estou libertando vocês, para que vocês andem na minha presença, para que vocês me adorem. E o decreto nos dava essa garantia, que eles poderiam agora celebrar diante do Senhor. Quando a promessa se cumpre, a nossa atitude deve ser de celebração. Não há outra atitude nossa a não ser celebrarmos aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Mas um dia me desafiaram a pregar: quanto tempo dura uma bênção na nossa vida? Quanto tempo dura uma bênção? Querido, vai depender o quanto eu valorizo essa bênção na minha vida. Não que eu dou um valor tremendo para ela, mas eu entendo o que Deus fez na minha vida. Eu vou demonstrar o valor que ela tem celebrando a Deus. Mas infelizmente nós invertemos, esquecemos o que Deus fez e começamos a celebrar aquilo que Ele deu a nós. E aí deixamos de vir à igreja porque o nosso trabalho está consumindo demais as nossas energias. Deixamos de vir à igreja porque agora eu casei, então um casamento novo, dá um certo preguiça de ir à igreja. Eu pedi tanto isso a Deus, mas agora se tornou um empecilho de eu ir à igreja. Eu queria tanto uma família, mas quando eu não venho à igreja, a culpa é da família porque eu não vim na igreja. E assim você pode pensar diversas desculpas que não você deu, porque você nunca deu uma desculpa para não vir à igreja. Mas você já ouviu alguém dizer um motivo que você olhou e falou: só por isso você não foi à igreja? Queridos, quando nós olhamos o que Deus tem dado a nós, se valorizarmos demais o que Deus tem dado a nós, esquecendo o que Ele é na nossa vida, isso vai se corromper.
isso vai se destruir. Isso vai tornar muitas vezes uma maldição na nossa vida. E o texto que nós lemos é um dos textos que, quando eu reli o ano passado, eu dizia, esse vai ser o primeiro sermão que eu vou pregar na igreja em 2014. Exatamente pela forma que ele é escrito, é um daqueles textos que nós, ao lermos, não precisaríamos ter teologia ou ter entendimento do livro todo, apenas se você encontrasse esse pequeno trecho sendo colocado em alguns lugares, e quando você lesse, você ia entender o que é prioridade na vida. Quando ele diz aqui, apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para pedirmos jornada feliz para nós, para os nossos filhos, e para o lugar para tudo que era nosso. Só para entender, isso não é dos primeiros 50 mil que foram. É uma segunda turma que agora está indo para Jerusalém. Aproximadamente 1.700 pessoas que estão indo com Esdras para Jerusalém. Por quê? Porque o rei mandou que Esdras fosse até Jerusalém e reconstruísse a nação de Israel. Ou seja, que reconstruísse a história daquele povo. O rei olha para aquele rei e fala, para Esdras e fala, Esdras, você é doutorado na palavra, você conhece profundamente o que diz a lei desse povo, você conhece profundamente o Deus desse povo. Então vem aqui, Esdras, e vai lá e reconstrua. Um rei ímpio dizendo, vai lá e reconstrua a história desse povo. Queridos, e aí então 1.700 homens decidem voltar com Esdras para a reconstrução moral, espiritual, política daquele povo. E aí eles, nesse momento então, o rei dá tudo o que ele precisava e manda até lá. Mas ele fala, eu não vou pedir ajuda ao rei, proteção. Proteção é uma das coisas que eu não vou pedir ao rei. Porque eu falei uma coisa para ele já. Porque Deus, ele guarda aqueles que o buscam. Mas ele vai castigar aqueles que o rejeitam. E como que eu vou poder agora pedir ao rei auxílio de um exército, se eu já falei para ele que Deus me protege, que Deus me guarda? E aí então o texto continua, e o povo jejua, o povo ora, e aí termina dizendo que Deus abençoou aquele povo. E eles tiveram uma jornada feliz. E pelo menos 4 realidades eu aprendo nesse texto, para que nós possamos ter uma jornada feliz. A primeira delas, consagração e dependência. Consagração e dependência. Ele fala de jejum. Esvaziar-se de si mesmo, reconhecendo a necessidade que nós temos de Deus. Jejum nada mais é do que esvaziarmos de nós mesmos e reconhecermos o quanto nós dependemos de Deus. E ele fala nos humilharmos diante do Senhor, reconhecer a nossa limitação e nossa constante falha de confiarmos em outras coisas. Senhor, nós estamos nos humilhando, porque até passou na minha mente chamar um exército para nos proteger. Senhor, nós estamos nos humilhando porque passa na minha mente o tempo todo que eu preciso fazer de tudo para a proteção da minha vida. Senhor, eu preciso trabalhar para que tenha um sustento na minha casa. E por isso eu abro mão da minha família, eu abro mão do meu lazer, eu abro mão da igreja, porque eu preciso trazer o alimento para casa. Senhor, eu preciso confiar em outras coisas e deixar de confiar no Senhor. Mas Esdras ensina esse povo consagração e dependência. Consagração do quê? Depender de Deus em quê? O que você consagra para Deus? O que você tem consagrado a Deus? Ele fala, filhos, família e tudo o que era nosso. Senhor, nós precisamos que o Senhor guarde nós, nossos filhos e tudo o que é nosso. Queridos, infelizmente nós consagramos algumas áreas da nossa vida. Nós oramos consagrando o nosso filho, nós oramos consagrando o nosso trabalho, ou isso ou aquilo, mas Deus quer que consagremos todas as coisas na nossa vida. Ou seja, não é uma parte que deve ser entregue nas mãos de Deus. O que nós fazemos é, Senhor, eu entrego isso, mas deixa isso nas minhas mãos. Por quê? Porque eu sei resolver melhor. Porque eu sei dar o meu jeito, eu sei resolver, eu sei definir melhor. Então, por favor, Deus, toma apenas conta do sustento que traz para minha casa. O que eu vou fazer com ele é problema meu.
O que eu vou fazer com aquilo que o Senhor me dá? É problema meu. Senhor, cuida do meu casamento, mas aquilo que é papel meu, de ser um bom esposo, eu não sou. A minha esposa não cumpre o seu papel. E aí então nós começamos a consagrar algumas coisas, mas não toda a nossa vida, todo o nosso ser. Como o apóstolo Paulo disse, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E aí nós começamos a viver a nossa própria vida, e Cristo é apenas alguém que de uma maneira urgente nós assobiamos e Senhor, corra aqui, resolva o meu problema. E consagramos mais um dia, mais uma semana, e assim nós começamos a nos distanciar de novo de Deus. E dependência. O que nós temos dependido de Deus? O que é depender de Deus? Mas a segunda realidade é orientação e presença. Orientação e presença. Duas realidades que nós precisamos ter na nossa vida em relação à nossa relação com Deus. Primeiro é orientação, a jornada feliz. Ao entender que aquilo que Deus queria deles é aonde nós iremos, Senhor. Queridos, não adianta andar na presença de Deus se não for na vontade de Deus. Não adianta dizer que anda na vontade de Deus, mas anda longe da presença de Deus. É necessário presença e orientação. É necessário buscar orientação de Deus. Aonde o Senhor quer que eu chegue? O que o Senhor quer que eu faça? Como eu vou agir nessa situação? Esse povo pede ao Senhor orientação e a presença de Deus. Deus, nós iremos partir agora, muitos riscos nós iremos ter ao longo do caminho, mas o Senhor tem que ir conosco. O Senhor tem que proteger. Então, antes de dar um passo, nós vamos orar, nós vamos jejuar, vamos nos humilhar dizendo, Senhor, duas coisas eu preciso, orientação e presença. E quando nós pensamos nisso, aonde quer que Deus quer que cheguemos, nós precisamos dizer, Senhor, eu vou com o Senhor. Aonde o Senhor quer? Esse povo era em Jerusalém. Muitos ficaram na Babilônia, achando que ali era o que Deus queria deles. Mas Deus queria que eles chegassem em Jerusalém. E aí eu quero que você faça uma breve meditação. Algumas realidades da sua vida. O casamento, os seus filhos, a sua vida financeira, a sua vida espiritual, a sua vida relacional. E pergunte em cada uma dessas áreas se você está na direção que Deus quer que você esteja. Porque não adianta andar na presença de Deus se não estiver na vontade de Deus. Não adianta procurar estar na vontade de Deus se não estiver na presença de Deus. Orientação e presença. Mas também convicções inegociáveis. Convicções inegociáveis. A boa mão de Deus é com todos os que o buscam. A boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles. Mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Convicções. Por que Esdras não quis pedir auxílio ao rei? Porque ele tinha uma convicção no seu coração. Queridos, quando nós pensamos em convicção, infelizmente, quanto à nossa fé, nós não temos. Quando perguntar qual é a razão da sua fé, qual é a razão de você estar nessa noite na casa do Senhor, qual é a razão pela qual você acredita em Deus, nós então não sabemos responder qual é a nossa convicção. Eu já falei aqui na igreja, há muitos anos atrás, assistindo um desses programas de TV, aquele que tem um programa que passa sábado à noite, que é altas horas, e ele tem um lema, aquele programa. Alguém sabe qual é o lema daquele programa? Vida, agora ninguém lembra, né? Todo mundo dorme cedo. Vida inteligente na madrugada. Vida inteligente na madrugada. Esse é o lema do programa. Um determinado dia eles têm uma parte do programa que eles focam uma pessoa da plateia e chamam essa pessoa para uma entrevista. E aí então eles chamam uma jovem para a entrevista. Eles focam uma menina, chamam na frente, ela senta junto com o apresentador e começa a conversar algumas coisas. Eles estavam um pouco antes falando de religião e pergunta qual era a religião dela. Ela diz, eu sou evangélica. Aí ele diz assim, qual a diferença entre o evangélico e o católico? A
Ah, sei lá, a gente não acredita em imagem. Não, mas não tem nada mais sério assim, uma coisa que você possa definir, em que você acredita, o que você crê. Ah, não sei, é uma imagem só que eu não tenho em casa. Aí ele viu que não ia sair nada dali, olhou para ela e falou assim, nossa, você está de blusa rosa. Ah, eu amo rosa, meu quarto é rosa, eu tenho ursinho rosa, eu tenho tudo rosa. E aí eu fiquei imaginando quantos milhares de jovens assistindo aquele programa, que tem o seguinte lema, vida inteligente na madrugada. E uma jovem que se diz evangélica, não sabia definir a sua própria fé. Não sabia definir as suas convicções. E queridos, quando nós não sabemos definir as nossas convicções, nós continuamos a escrever cartas ao rei dizendo, manda exército, manda proteção, manda livramento. Senhor, manda mais dinheiro porque eu não consigo viver. Senhor, manda mais proteção porque senão eu não vou conseguir. E aí eu não consigo entender o que Deus quer da minha vida. E por isso que as coisas vão de mal a pior. Porque a minha confiança continua sendo no Rei. Continua sendo aquele que aos meus olhos pode me proteger. E aí eu não entendo que a minha fé, o que a palavra do Senhor diz, sendo alicerce para a minha vida, pode proteger o meu casamento, pode proteger os meus filhos, pode proteger a minha família, pode proteger a minha vida financeira, a minha vida espiritual, a minha vida ministerial. Entender que aquilo que a palavra do Senhor diz é o que pode salvar a minha vida, pode resgatar por completo a minha vida. Mas, queridos, nós abrimos mão do que o Senhor nos diz, do que a palavra do Senhor nos afirma, para continuar acreditando que se nós pedirmos um exército ao nosso redor, nós seremos protegidos. E o salmista diz que pode cair 1000 do meu lado e 10.000 do outro, eu não serei abalado. Por quê? Porque o Senhor dos exércitos é que protege a minha vida. É o Senhor dos exércitos que caminha comigo até a minha jornada feliz, até a minha chegada. É o Senhor dos exércitos que vai dia após dia me sustentar, me prover todas as coisas, me dar forças para levantar cada manhã, para superar os meus problemas, as minhas crises. É Ele quem vai fazer. E não adianta correr atrás de outros exércitos, porque a jornada não vai ser feliz, queridos. E as nossas convicções na palavra de Deus, convicções na fidelidade de Deus e principalmente no caráter de Deus. No caráter de Deus. Quem é o Deus ao qual nós servimos? Quem é o Deus ao qual nós buscamos? Quem é o Deus ao qual nós nos reunimos na presença dEle nessa noite? Quem é o Deus que resgatou a nossa vida? Quem é o Deus que pagou um alto preço por nós? Queridos, quem é esse Deus? Enquanto não aprendemos a definir, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles. Mas a sua força, a sua ira contra todos os que o abandonam. E por último, 4 realidades. Consagração e independência, orientação e presença, convicções inegociáveis e por último, decisão e disposição. Decisão e disposição. Se tem uma das nossas maiores falhas, nós não decidimos mais nada. Nós definimos, nós até esquadrinhamos a nossa vida, nós fazemos projetos, nós fazemos tantas coisas que a partir de agora vai mudar a nossa história. Estamos aí há 2 meses da virada do ano. Quantas coisas nós falamos que nós faríamos esse novo ano. E que até agora nada foi feito. Por quê? Porque simplesmente nós não decidimos fazer. Nós não tomamos uma decisão de ser diferente, de fazer diferente. E nós continuamos a empurrar, continuamos a jogar para frente, continuamos achando que as coisas vão resolver sozinhas. E aí nós lembramos do filho pródigo, que quando ele olha a situação da sua vida, ele decidiu voltar para a casa do seu pai. Queridos, decidir, esse povo estava, pois nós jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus. Ele fala que ele pregou um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos ao nosso Deus e para pedir jornada feliz. E eles fizeram exatamente isso. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus. Não adianta apenas fazer o ajuntamento, não apenas lançar o desafio, não apenas dizer,
Nós vamos nos humilhar, eu vou orar, eu vou buscar, eu vou jejuar. Mas se eu não fizer isso, nada vai mudar. Se eu dizer apenas, Senhor, eu preciso mudar a minha vida, eu preciso fazer diferente, mas se eu não tomar a decisão de fazer diferente, eu vou continuar a colher os mesmos frutos que eu estava colhendo anteriormente. Se eu não mudar a minha plantação, se eu não mudar a maneira de agir, a maneira de fazer as coisas, queridos, não espere mudança na vida. Vai continuar patinando no mesmo lugar, vai continuar confiando no mesmo exército e vai continuar rejeitando o que Deus quer para a sua vida. É tomar a decisão e ter disposição para fazer. É o que Tiago nos alerta, não ser apenas ouvintes da palavra, mas praticantes. Não apenas boas intenções, mas atitudes condizentes. E aí nós lembramos um velho ditado popular que de boas intenções, você sabe o resto. Por quê? Porque não decidem. Porque não toma a decisão de ser diferente. Continua jogando para frente todas as coisas. Queridos, Israel experimentou esse cuidado de Deus. Versículo 31 diz assim: partimos do rio Ahava, no dia 12 do primeiro mês, a fim de irmos para Jerusalém. E a boa mão do nosso Deus estava sobre nós, e livrou-nos das mãos dos inimigos e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. Só um detalhe nesse texto. Qual era a mão de Deus que estava sobre eles? A boa mão do nosso Deus. Olha o que diz lá em cima no versículo 22. A boa mão do nosso Deus é sobre todos que o buscam. Esse povo buscou a presença do Senhor. Esse povo buscou a vontade do Senhor, a proteção do Senhor. Quando eles buscaram a vontade de Deus, a boa mão de Deus estava sobre eles. A boa mão de Deus esteve sobre a jornada deles. E é por isso que eles chegaram em Jerusalém. Irmos a Jerusalém, a boa mão do nosso Deus esteve conosco. E nós chegamos a Jerusalém e repousamos ali 3 dias. Versículo 32. Nós chegamos em Jerusalém. Jornada feliz é aquela que nós chegamos no destino determinado. E esse povo teve jornada feliz, porque buscaram a presença de Deus. Queridos, quer ter uma jornada feliz? Lembre-se, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. As demais coisas vos serão acrescentadas. Essa é a história da nação de Israel, descrita por Esdras. Primeiros capítulos, 50 mil saem, chegam a Jerusalém, começam a reconstruir, o inimigo se levanta, eles param a construção, voltam para suas próprias realidades, se preocupam apenas com suas próprias vidas, o templo é abandonado. Deus levanta o profeta e diz, vocês precisam voltar a construir o templo. Eles tomam a decisão, vamos construir o templo. Levanta-se um rei e diz, agora vocês vão terminar a construção desse templo. E aí chega Esdras, o rei fala, Esdras, reconstrói a história desse povo, os valores perdidos desse povo. E aqui nós vemos então que chega o momento em Jerusalém, e se você continuar lendo o texto, você vai ver quanta mudança aconteceu no povo de Israel. É interessante que quanto a isso nós não podemos falar da nossa vida. Porque a nossa vida continua a ser escrita. Nós não chegamos a um ponto final. Os nossos dias continuam a serem escritos. Agora, se é a boa mão, ou a força, é a ira de Deus que estará sobre nós, vai depender apenas se nós o buscarmos ou não. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.